Coloquei 2 litros de leite para mornar, temperatura de leite um pouco esperto para nenê, tá? Coloquei de fogo baixo para não subir a temperatura muito rápido. Aí eu vou mexer aos poucos para mornar o leite de forma mais homogênea. Vou ver se o leite está um pouco morno. Vamos ver. Ainda está gelado. Vamos ver o leite se já mornou. Vamos ver. Ele está com temperatura natural. Eu vou deixar mais um pouco. Vamos dar mais uma olhada na temperatura do leite. Está na temperatura de leite para neném. Eu quero ele um pouco mais morno. O leite para neném um pouco mais esperto. Então vou deixar mais um pouco no fogo. Vamos ver a temperatura do leite mais uma vez. Vamos ver. Ele está bem morninho, está bem esperto. Que eles falam leite morno, um pouquinho esperto para neném. Tá? Ele está bem morno, tá quente. Tá? Tá por volta de uns 40 a 45 graus. Tá? Eu vou desligar o fogo. E eu vou pegar o iogurte natural. E vou pôr um garfo e eu vou quebrar a massa. Aqui, ó. Tá aqui o iogurte. E eu vou misturar para quebrar a massa. Vou dar uma pausa aqui no celular para poder mexer, tá bom? Já mexi bastante no iogurte natural. Parece ter algumas bolinhas ainda. Se tiver alguma natinha nas bordas, pode mover e jogar fora. Mas eu vou bater mais um pouco. Tô achando que ainda tá um pouquinho de bolinha. Vou bater mais. Para poder o iogurte ficar bem fininho, sem bolinha. Aí, o iogurte agora tá bem batido, bem fininho, fininho mesmo. Eu bati ele com garfo. Agora eu vou pegar o leite. O iogurte, para poder fazer a multiplicação, tem que ser em vasilhas de plástico ou de vidro. Para evitar que quebrar de vidro, eu prefiro fazer ela na vasilha de plástico. Por que eu não posso colocar o iogurte em vasilhas de alumínio? Porque esse fermento que vem nesse iogurte natural tem chama gram-positivos. E na hora que está fermentando e se tiver contato com alumínio, ele cria bastante soro e ele fica ácido. Ele não fica gostoso, tá? Então, né, a receita eles ensinam a não colocar, tá? Vou colocar aqui o pote, tá? De iogurte na jarra. Depois eu vou pegar uma colher e vou rapar para poder colocar tudinho aqui, tá? Aí rapei com a colher e joguei aqui todo o iogurte, tá? Ficou quase bem limpinho. Deu para aproveitar bem. Agora, para poder não dar choque térmico no fermento do iogurte natural, eu pego uma concha, vou colocar uma colher aqui e vou mexer aos poucos, tá? Então vamos lá. O leite está na temperatura ainda. Deixa eu ver. Sim, ele está bem esperto ainda. Aí eu vou colocar só uma colher para poder não dar choque térmico e vou misturar. Coloca mais um pouquinho.
As primeiras conchas eu coloco um pouquinho e mexo um pouco para poder não dar choque térmico. Conforme já vai colocando, aí eu começo a colocar de 2 conchas, tá? Porque já está mais diluído. Já não dá tanto choque térmico, porque o iogurte natural estava gelado, aí vai ficando com a temperatura mais ambiente. Mais um pouquinho. Agora tá a quantidade já quase do 300, 400 ml. Eu coloquei 2. Vamos colocando aos poucos, porque não dá choque térmico e ajuda o fermento a dividir e esparramar em todo o leite morno. E a multiplicação é mais rápida e fica mais consistente. Como eu já coloquei praticamente por volta de 1 litro, que eu estou fazendo a receita de 2 litros, agora eu já não vou colocar com a concha mais, vou colocar com a própria jarra. Bem aos pouquinhos, tá? Então já estou ocupando a mão, ia mexendo com a mão e despejando a outra, fininho assim. E com a outra mão você vai mexendo. Bem fininho. E vai mexendo com a outra mão.
Aí, como hoje aqui em Castanha está bem fresco o clima, eu vou colocar aí a coalhada cera que eu estou multiplicando no banho-maria. Vou pegar uma vasilha de plástico, peguei essa aqui, tá? Acho que ela é de 4 litros, não sei, tá? Tem um cisquinho aqui, mas não tem problema não, que vai ficar só água no fundo. Lembrando que a água não pode ficar acima desse nível, porque se ficar, a jarra vai ficar flutuando e perigoso tombar, tá? Pode ficar no mesmo nível ou abaixo do nível, um dedo, 2 dedos, tá bom? Então vamos lá. Vou dar uma mexidinha aqui. Pronto. Vou colocar aqui, tá? Não tem problema de ficar no cantinho aqui, tá? Vou afastar um pouquinho mais que ela conseguir aqui, tá bom? Aí eu vou mornar uma água na mesma temperatura de leite esperto para neném e vou colocar devagarzinho aqui por fora. Não, lembrando que não pode ficar acima do nível do leite, senão a jarra vai ficar mole e vai ficar balançando, tá bom? Agora eu mornei a água na temperatura que eu comentei, de leite esperto para neném, um pouquinho mais perto do que o leite de neném bebê. Aí, não sei se dá para observar, é quase um dedo aqui, ó. O leite está para cima da água. Então a jarra ela não vai ficar balançando. Se a água passar do nível do leite, a jarra vai ficar balançando. Tá? É perigoso às vezes tombar, misturar a isca junto com a água e perder a receita. Tá? Então sempre no mesmo nível a água ou a água um pouquinho mais baixo do que o leite. Tá bom? Agora vamos cobrir com um pano. Tá? E abafar com um prato ou uma tampa um pouquinho pesada e eu vou deixar aqui descansando. Por quanto tempo? De 8 a 10 horas, tá? Antes de 8 horas, o fermento não vai conseguir multiplicar. Às vezes até multiplica, mas é recomendável deixar pelo menos 8 horas, tá? Pode passar de 10 horas? Pode, não tem problema, tá? 10 horas, 12 horas de fermentação dessa coalhada que estamos multiplicando, tá bom? Se lá daqui 4 horas eu vim aqui, será que coalhou? Será que deu certo? Eu vou vir aqui e mexer, ó. Ela tá descolando, ela tá morna porque eu tirei agora, tá quente ainda. Mas quando for daqui umas 4 horas eu vim aqui dar uma olhadinha e tiver coalhadinho, é a isca que tá dando certo. Deixa às 8 horas. Se porventura daqui 4 horas a temperatura da água estiver gelada e o leite não tiver coalhado ainda, você retira essa água, tá? Morna essa mesma água ou uma outra água, na temperatura esperta para neném, no morninho por volta dos 40 a 45 graus, coloca a água de novo na vasilha, tá? Coloca o pano novamente, tá? E cobre. E espera mais umas 4 a 5 horas até multiplicar, tá bom? Ah, Hugo, mas ficou o dia todo, 8 horas, e eu só fui ver agora. E eu olhei a coalhada, não coalhou. O que eu faço?
pode pôr na geladeira, tá? No dia seguinte, cedo, você morna outra água, coloca na banho-maria de novo, só a água que você vai mornar. A coalhada não pode ir ao fogo, tá bom? Aí você espera mais umas 8 horas da manhã, ela vai conseguir coalhar, tá bom? Aí, quando tiver pronto, você vai saber porque vai estar grudado o iogurte nas bordas da jarra, vai estar pronto. Aí você leva para a geladeira, espera 12 horas de um dia para o outro, para ficar bem geladinha. No dia seguinte, ela está geladinha, aí você já pode consumir. Por quantos dias? Até 10 dias. Tá bom? A isca eu não tirei. Eu gosto de tirar a isca depois de pronto aqui. Eu pego um copinho, pego com a concha, passo pro copinho e põe na geladeira. E aguardo aquela isca por 10 dias. Dentro desses 10 dias eu faço a nova receita, tiro o copinho e guardo na geladeira novamente. Tá? Para mim fazer Danone, eu vou tirar aqui 1,1 litro, 1,2 litro, vai do gosto da pessoa. Até 1,250 litro desse iogurte e coloco no liquidificador aos poucos com suco de morango Tang. O restante que sobra eu deixo para poder estar bebendo com açúcar. Mas fica a seu critério. Se você for pegar esses 2 litros e pôr suco de morango, fazer um Danone de morango, aí tem que colocar um suquinho e meio. Ou às vezes um suquinho um pouquinho menos de meio. Vai bater no liquidificador até você achar o ponto. Tá bom? Tô torcendo para dar certo a sua receita. Faz aí e depois você me conta.